Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para falar sobre algumas ideias humanas. Nesta série de vídeos a respeito de ideias humanas, eu estou apresentando alguns pensadores para o meu público. Eu sempre falo sobre a importância da filosofia como uma maneira de enxergar e entender o mundo e a vida, e eu decidi tentar falar sobre filosofia de modo mais direto e contundente. Para isso, eu estou apresentando, a princípio, vários pensadores que foram influentes dentro da história da filosofia, até o momento em que eu vou abranger para trazer estudos e ideias com maior diversidade, abrangendo campos da psicologia, da arte e das outras ciências também. Depois de tratar sobre a disputa filosófica de Parmênides e Heráclito, chega o momento de nós apresentarmos aquele que é considerado quase como o messias da filosofia ocidental. Sócrates, ou também o Mosca, era um sujeito muito chato de se conviver, no mínimo das considerações. E ele levava as pessoas a questionar tudo aquilo que elas imaginavam saber, até o ponto de concluírem que elas não sabem nada sobre nada. Sócrates tinha um sórdido prazer em mostrar que as pessoas estavam erradas. Ele acabou influenciando vários outros jovens a adotarem a sua mesma postura inquisitiva e questionadora, o que no fim das contas o levou até a morte. Diferente dos filósofos anteriores a ele, que debatiam muito mais a respeito da physis, ou seja, sobre o campo da realidade e como que o mundo físico se constituía, Sócrates voltou a sua atenção para questões muito mais humanas, como perguntas relacionadas com o que é a justiça, o que é a virtude ou como as pessoas devem viver. Consultando uma casa oracular muito famosa chamada Oráculo de Delfos, um dos amigos de Sócrates veio a perguntar para este oráculo quem era o homem mais sábio que existia. Para tal pergunta, o oráculo respondeu que era Sócrates. Ao ser relatado este evento, esse fenômeno, essa descoberta de que Sócrates deveria de ser o homem mais sábio que existia naquele tempo, Sócrates encarou essa consideração com dúvida. E ele pensou, como é possível que eu seja o homem mais sábio se eu sei muito pouco sobre as coisas? No fim das contas, na verdade, eu sei quase nada sobre nada. Tudo que ele sabia é que ele não sabia. Só sei que nada sei. E com essa consideração do quanto ele se sentia ignorante a respeito das coisas do mundo, ele decidiu, na verdade, se colocar numa busca, tentando entender se ele de fato era um homem sábio ou não. E de que outra maneira descobrir se ele era realmente um homem sábio ou o homem mais sábio do que o seu tempo, do que conversando com outras pessoas a respeito daquilo que elas pretendiam saber. E assim ele começou a conversar com pessoas que exerciam vários ofícios diferentes dentro da polis, utilizando seu método da maiêutica, que significa um jeito meio irônico e sarcástico de fazer perguntas para uma pessoa até que a pessoa conclua que ela não tem respostas satisfatórias para as suas perguntas, e assim mostrando que aquela pessoa não entende exatamente daquilo que ela pretende entender. Sócrates chegou à conclusão de que a única coisa que o torna o homem mais sábio é o fato de ele ter o conhecimento a respeito da sua própria ignorância e ter consciência da dificuldade em definir de modo muito bem estrito e específico os assuntos sobre os quais nós debatemos. Ele percebeu que as pessoas eram muito boas em exercer as suas funções, mesmo que isso signifique que elas não necessariamente entendem ou dominam profundamente o significado e a definição daquilo que elas fazem. Um juiz ou um magistrado pode ser muito bom em aplicar a lei ou em defender um caso dentro do tribunal, mas isso não necessariamente significa que essas pessoas entendem ou sabem qualificar profundamente o significado de justiça. A postura de estar em constante dúvida, de estar sempre propenso a questionar e duvidar sobre o conhecimento que nós pretendemos ter sobre qualquer assunto, é a principal contribuição de Sócrates para a nossa filosofia ocidental e é o que faz dele um modelo quase idealizado sobre o que significa filosofar e ser ou não um filósofo ou uma filósofa. Platão, um de seus mais célebres discípulos, escreveu como um dos seus primeiros textos a Apologia a Sócrates, uma transcrição de todo o discurso de Sócrates ao ser levado ao tribunal de Atenas
por um crime que ele afirma não ter cometido ou não ser culpado. Sócrates, em seu discurso, fala a respeito da sua jornada pessoal de indagação e questionamento, e ele comenta que ele sabe que ele poderia muito bem escolher simplesmente dizer as palavras que iriam encantar e emocionar o tribunal de modo a garantir a sua absolução. Contudo, mesmo naquele momento de estar sendo julgado, ele decide voltar a incitar os atenienses ao pensamento, ao raciocínio e à razão filosófica. Por uma margem muito pequena de votos, Sócrates é condenado à morte. E mesmo quando ele está confinado com alguns de seus aprendizes, num último momento de confraternização antes de ter que tomar o veneno para a sua morte, seus aprendizes comentam que eles poderiam muito bem pegar Sócrates e levar para outro país, arrumar um barco e levar ele escondido para poder salvar a vida dele. Contudo, Sócrates se nega a ser resgatado nesse momento. Ele afirma que ele prefere morrer pelas mãos do Estado que lhe proveu tudo durante a sua vida do que trair a sua nação. Sócrates filosofa até o seu último instante de vida. Marcado pela tragédia na morte do seu mestre, Platão escreve muitos diálogos onde ele representa o seu mestre como sendo a figura central entre várias conversas e colóquios que Sócrates teria tido ou que Platão tenha imaginado Sócrates interpelando outras pessoas por meio do seu método da maiêutica para discutir as várias questões do mundo. Uma maneira talvez de manter o seu mestre vivo ou se valer também da autoridade do nome de Sócrates como uma forma de reafirmar as suas ideias. Dentro dos textos platônicos existem algumas tentativas de classificação sobre diferentes períodos a respeito do seu pensamento. Existe um terço dos diálogos que são considerados como mais uma reprodução do pensamento socrático. Existe um segundo terço dos diálogos que são considerados como uma filosofia mais originalmente platônica, por assim dizer, e um terceiro terço desses diálogos onde Platão teoricamente revisaria suas ideias e tentaria chegar a uma solução final para as questões filosóficas com as quais ele se engajou durante a vida. Mas essa é uma divisão arbitrária e não consensual dentro do mundo da filosofia. Algumas das características mais marcantes do pensamento platônico é a famosa divisão entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Para entender essa distinção de mundo sensível e mundo ideal, eu posso comentar a respeito da forma de um círculo. Um círculo, por definição, é toda a região de pontos que estão a uma distância igual ou menor ao raio do círculo em relação ao centro do círculo. Essa definição geométrica estrita e específica de um círculo representa um círculo ideal. Embora nós conheçamos vários formatos que nós chamamos de formatos circulares no nosso mundo sensível e material, eu devo lhes advertir que nenhum círculo que vocês possam ver no mundo é um círculo perfeito e ideal, pois seria materialmente impossível construir um círculo que obedeça rigidamente a essas premissas sobre o que faz um círculo ser um círculo. Pois, mesmo que para um olhar mais superficial nós possamos ver várias formas circulares e imaginar como se todos os pontos que compõem aquele círculo estão a uma distância igual ou menor do que a distância de um raio do seu centro, no fim das contas, essa precisão geométrica seria de tal nível que nós deveríamos ser capazes de ampliar esse círculo e ver ele a nível tão microscópico quanto átomos e moléculas e ainda assim ver essa perfeição da forma curvatura perfeitamente circular. E isso não acontece com nenhum círculo material, aqueles que a gente pode ver na realidade. Isso sem contar com o fato de que na geometria euclidiana os objetos bidimensionais não poderiam ter nenhuma espessura, e é basicamente impossível ver qualquer objeto sem espessura dentro de um mundo tridimensional, tal qual nós vivemos. Então mesmo aquele círculo que você desenha no papel tem a espessura das moléculas de grafite que estão sobre o papel. E portanto todos os círculos que nós encaramos no mundo são apenas uma representação, uma pálida simulação, uma sombra
em relação com aquele círculo ideal que só pode ser alcançado por meio do pensamento abstrato e por meio da razão. Nós só podemos pensar o círculo ideal, nós nunca veremos ele na realidade, embora para Platão todos os círculos que nós vemos na realidade são de alguma forma subjacentes deste círculo ideal. De alguma maneira nós poderíamos encarar essa perspectiva da filosofia platônica em um modo mais contemporâneo de pensar, como representando a ideia de que todas as formas que eu enxergo no mundo não estão de fato no mundo, estão apenas na minha mente e no meu olhar sobre essas formas. Assim como essas formas circulares, como talvez a boca desta caneca não é de fato um círculo, eu é que projeto um círculo na forma desta caneca. Sou eu, com a minha racionalidade, com a minha capacidade de abstrair formas, que projeto no mundo sensível aquilo que eu quero enxergar. E isso vai ter também algumas outras consonâncias com outros aspectos da filosofia platônica. Existe também dentro do modo platônico de pensar a ideia do conhecimento verdadeiro ser um conhecimento imanente, de ser algo que emerge do nosso íntimo e não um conhecimento adquirido. E que, portanto, para que uma pessoa atinja o conhecimento, não é necessário ensinar nada a ela, mas fazê-la recordar o conhecimento que já está presente dentro dela. Para tentar comprovar esse conceito, Platão escreve um diálogo chamado Menon, onde ele demonstra Sócrates encontrando-se com o seu amigo Menon e conversando a respeito dessas qualidades da imanência do conhecimento. O personagem Sócrates chama o escravo de Menon e pede para o escravo de Menon ajudar ele com um problema de matemática. E assim Sócrates, dentro da história, vai tendenciando o escravo às respostas, meio que jogando as respostas e perguntando se o escravo confirma ou não, de um modo muito tendencioso a instruir o escravo, dizendo que, na verdade, o conhecimento sempre esteve dentro dele. O trauma sofrido ao ver o seu mestre morrer marca a filosofia de Platão, principalmente na maneira como ele busca, por meio do seu texto A República, constituir um modelo de civilização onde os filósofos estão no topo dessa sociedade. A justificativa de Platão é que, de alguma maneira, se os filósofos não encontraram um jeito de se tornarem reis e rainhas, o mundo iria ser subvertido em degradação e destruição, pois apenas as pessoas dotadas de um pensamento lógico, racional, filosófico seriam capazes de governar uma sociedade de modo apropriado. Dentro da República é onde saem algumas das alegorias e mitos mais interessantes relacionadas com a literatura platônica, a começar pelo mito da caverna, onde comenta sobre pessoas que estão acorrentadas no fundo de uma caverna muito profunda, onde elas são confrontadas com uma parede, de onde elas percebem um feixe de luz que projeta imagens de outros objetos que elas não conseguem enxergar e que elas só podem acessar a percepção desses objetos por meio da sombra projetada por essa luz no fundo da caverna. E assim, essa é a totalidade da realidade dessas pessoas. Elas não veem os objetos em si, elas veem apenas sombras, simulacros desses objetos. Para Platão, caso uma pessoa conseguisse se perceber preso dentro dessa caverna, observando as suas correntes e encontrando uma maneira de se desvencilhar dessas correntes, ela veria ao seu redor várias outras pessoas também encarceradas e presas. E aos poucos ela tentaria arrumar um jeito de sair daquele espaço da caverna e se embrenhar dentro dos outros corredores de uma caverna longa e tortuosa, até chegar à saída da caverna e contemplar o mundo com a luz do sol, ou talvez a da lua, e assim enxergar o mundo pela sua potência verdadeira. Platão descreve várias etapas a respeito desse processo de iluminação por meio do confronto com o real, pois ele afirma que uma pessoa que fosse tirada do fundo da caverna, acostumada àquela luz de penumbra baixa, e de repente fosse colocada para encarar a luz do sol, essa pessoa muito provavelmente se sentiria cegada e desnorteada pela essa luz tão intensa, e que é muito mais provável que essa pessoa deveria de praticar, talvez, encontrando reflexos de alguns objetos
observados por meio de uma poça d'água no fundo da caverna, até ela ir aos poucos se conduzindo pelos caminhos da caverna, recebendo a luz que vem do lado de fora, refletida dentro das paredes da caverna, até o momento que ela estivesse preparada para sair da caverna, ainda que de noite, sob a luz do luar, que não fosse tão agressiva para os seus olhos, até o momento que ela conseguisse encarar o mundo com toda a luminescência de ser iluminado pelo sol fora da caverna. A distinção aqui entre o mundo de simulação de dentro do espaço da caverna, como esse mundo sensível, material, de aparências ilusórias, e esse mundo fora da caverna, com uma luz do sol que ilumina os objetos, que lhe permite ver os objetos de verdade e não simplesmente a sombra deles, muito provavelmente conflui com essa divisão de mundo sensível com o mundo das ideias, a maneira platônica de pensar, e que ele afirma que apenas as pessoas capazes de enxergar o mundo tal como ele é são esses filósofos e filósofas que devem ser colocados nas posições mais altas da nossa sociedade, pois compreendendo o mundo tal como ele de fato é, elas seriam melhor capazes de entender os problemas da nossa sociedade e assim atuar a respeito deles. Uma outra alegoria que é marcante dentro do texto da República para reforçar esse conceito de que os filósofos devem de estar no topo da civilização é a alegoria do barco, onde ele comenta mais ou menos sobre a ideia de um barco que é regido por pessoas que não entendem de navegação. Mesmo havendo um timoneiro cego, porém muito sábio a respeito de como comandar um barco, e que por conta dessa fragilidade desse timoneiro velho e cego, os outros homens, as outras pessoas, os ímpios, disputam o poder do leme, do barco, todo mundo tentando direcionar do jeito que eles acham que deve ser e ignorando todas as sugestões desse timoneiro sobre observar questões relacionadas com o vento, com a formação das nuvens, sobre a formação do litoral onde eles estão ao redor, sobre como observar as estrelas para se orientar, para saber onde navegar. É desconsiderar que caso houvesse uma eleição dentro desse barco para quem deveria de comandar o barco, comandar o leme, e mesmo havendo uma pessoa que tivesse todo o conhecimento hábil a respeito de como comandar um espaço de um barco, até mesmo incutindo disciplina nos outros tripulantes, e outra pessoa que estivesse propensa a simplesmente ser a mais popular e aquela que está propenso a permitir a iniquidade dentro do espaço do barco, o segundo candidato é provavelmente o mais provável de se eleger do que aquela pessoa que fala sobre a verdade crua e difícil, mas que ninguém quer tolerar. Qualquer pessoa que se dedique a ler a República chega à óbvia conclusão de que é um modelo tirânico, e que é impossível garantir que as pessoas que estivessem no topo de uma hierarquia aristocrática intelectual estaria realmente interessada em tratar e resolver os problemas das pessoas que estivessem na base dessa pirâmide. Esta proposta de um governo dos mais hábeis intelectualmente é hoje também conhecida como a filosofia positivista, a respeito da qual vou comentar daqui a alguns vídeos dentro dessa série. A perspectiva platônica idealista de enxergar muito mais a influência daquilo que é do lado do campo racional, intelectual e material como tendo influência e governo sobre a nossa realidade, vai marcar profundamente a história da filosofia e do pensamento ocidental. Ela vai fazer contraste com outro pensador que também foi discípulo de Platão, que é Aristóteles, que tinha um pensamento muito mais materialista e empirista. E eu vou falar sobre Aristóteles no nosso próximo vídeo dessa série. Novamente eu chamo atenção para o fato de que com essas filosofias, com esses textos, com esses pensadores que eu estou apresentando, eu não estou simplesmente apresentando modelos para os quais vocês aceitam ou rejeitam de pensamento sobre a realidade, mas é uma forma subjacente de eu instruir sobre a importância de conhecer várias maneiras distintas de tentar entender o mundo, até mesmo para entender de onde vêm as ideias que vocês têm hoje. A necessidade de estudar a filosofia grega antiga e a história da filosofia é também a história do pensamento ocidental humano, é entender que muitas das
frases e afirmações que muitas pessoas repetem como jargões durante a nossa contemporaneidade tiveram uma raiz antiga e talvez compreendendo e desmistificando a raiz dessas formas de pensar, desses jargões pseudos filosóficos, nós entendemos uma forma de superar a necessidade de concordar ou discordar de uma ou outra forma de ser. Nós podemos surfar entre as diferentes filosofias à mercê da nossa necessidade. E caso vocês queiram conhecer um grupo de pessoas que se propõem a conversar a respeito de qualquer assunto filosófico ou caosófico de modo muito profundo, vocês podem se tornar membros ou membras do Caosofia por meio da campanha do Seja Membro, cujo link estará na descrição deste vídeo, e assim vocês podem entrar para o Clube dos Caósofos no WhatsApp e trocar uma ideia com a gente sobre esses assuntos doidos. Para mais considerações filosóficas e idealistas sobre a vida, mantenham-se conectados com Caosofia e até por acaso.